quando olhamos para trás, vemos que inúmeras coisas acontecem à nossa volta. Algumas pessoas tratam estas coisas com indiferença e não lhes dão atenção, enquanto outras são sensíveis, até aos mais pequenos assuntos. Há muito tempo, quando o almirante Yi Sun-shin servia no quartel-general naval da esquerda da província de Jeolla, por alguma razão, uma quantidade invulgarmente grande de paras de madeira e pedaços de madeira estava a chegar do mar. Ele perguntou-se: é tão estranho. Por que é que tantos pedaços de madeira estão a chegar do Japão? Algumas pessoas simplesmente o ignorariam, ao pensar, não deve ser nada, enquanto outros prestariam muita atenção ao que poderia significar. Por isso, ele raciocinou: os japoneses devem estar a construir navios. Caso contrário, não seriam produzidos tantos detritos de madeira. Se estão a construir navios, só pode haver uma razão, ou seja, invadir a Península Coreana. A quantidade de detritos seria diferente se estivessem a construir apenas um ou dois navios, em vez de dezenas ou mesmo centenas de navios. Ser capaz de prever isto e dizer, temos de estar preparados para o que está para acontecer, é o que distingue os visionários, aqueles que conseguem olhar para o futuro, das pessoas comuns. Temos de gravar mais uma vez profundamente nos nossos corações e mentes a vinda de Deus, ao perguntar-nos, as nossas almas estão verdadeiramente preparadas para a salvação quando Deus vier a esta terra? Se, como as 5 virgens nécias, não conseguirmos preparar as nossas lâmpadas e o azeite a tempo, mas só nos apercebermos quando todas estas coisas começarem a acontecer visivelmente, ao pensar, oh não, isto está mesmo a acontecer, as profecias da Bíblia estão realmente a cumprir-se, então já será tarde demais. Foi o mesmo com a guerra de Injin. Uma vez que as pessoas naquela altura ignoravam os sinais e os tratavam como se fossem ocorrências cotidianas comuns, quantas pessoas perderam as suas vidas e sofreram devastação e violência na Península Coreana? Ao termos esta história em mente, hoje vamos analisar a questão da alma. Hoje, tanto os que acreditam em Deus, como os que não acreditam, estão no mesmo estado de ansiedade. Precisamos considerar o que significa enfrentar o castigo eterno ou desfrutar de bênçãos eternas. Deus também nos disse que as coisas desta terra são temporárias, mas as celestiais são eternas. Por isso, quando ouvem estas notícias, não devem tomá-las de ânimo leve, mas sim ter a clarividência de prever o futuro, como o almirante Yi Sun-shin. Só então poderão ter a mentalidade para se preparar e responder adequadamente. Caso contrário, poderíamos sentir remorsos, arrependimento e tristeza, ao pensar, por que é que eu não contei a uma só pessoa a notícia do reino dos céus naquela altura? Por que é que eu não salvei aquelas pobres almas naquela altura? Devemos refletir profundamente. Por que é que o pai e a mãe se vestiram de carne e osso para salvar a humanidade? Quando Deus olhou para a humanidade, a partir do mundo espiritual, Ele pensou, mesmo que eu tenha de deixar a glória do céu para trás, tenho de despertar estas pobres almas. Por esta razão, Ele escolheu vir a esta terra em carne. Hoje, ao dedicarmos um momento para estudar a alma, mesmo as pequenas catástrofes que ocorrem nesta terra são suficientes para fazer com que todos tremam de medo. Se nos fosse dado o destino de sofrer para sempre, no mundo eterno, e de suportar a dor sem fim, seria insuportável. Por isso Jesus disse, se tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as 2 mãos, ires para o inferno. Ele também disse, se o teu olho te faz tropeçar, é melhor arrancá-lo do que ser lançado no inferno. Porque Deus disse isso.
É porque esse momento chegará certamente. Irmãos e irmãs, esse mundo certamente existe. Hoje, vejamos primeiro o facto de que, embora o nosso corpo pereça nesta terra, as nossas almas ainda existem no mundo angélico. Vejamos o Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temos a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo. Onde estará ele? No paraíso. Então, que tipo de seres estariam no paraíso? Depois de Jesus ter sido crucificado na cruz, o seu corpo esteve no túmulo durante 3 dias. Assim, que tipo de ser estaria no paraíso quando ele dissesse: Hoje estarás comigo no paraíso? Deus esclarece-nos que o corpo é a roupa da alma. É a nossa alma que é a essência da vida. O ladrão à esquerda de Jesus caluniou, mas o ladrão à sua direita apoiou. Merecemos morrer por causa do mal que fizemos, mas este homem não cometeu nenhum erro que justifique ser crucificado. Que mal fez este homem? Ele tinha uma fé graciosa e ansiava pelo mundo espiritual. Ele sabia que o seu corpo estava destinado a morrer, de qualquer forma. Como ele já tinha ouvido as notícias sobre o reino dos céus de que Jesus tinha falado, ele disse: Jesus, por favor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então, Jesus respondeu: Hoje estarás comigo no paraíso. No entanto, os seus corpos, o corpo do ladrão e o corpo de Jesus, ainda estavam aqui na terra. Então, que tipo de ser estaria no paraíso? Podemos facilmente compreender isto, não é? O ladrão fez uma escolha de fé muito boa. Uma vez que recebeu e reconheceu Deus corretamente, ele foi capaz de fazer uma escolha tão graciosa. Em Lucas capítulo 16, versículo 19, há a parábola do homem rico e de Lázaro, o mendigo. Quando o rico e Lázaro morreram, um foi para o céu e o outro para o inferno. No entanto, não são os nossos corpos físicos que vão para o céu ou para o inferno. As pessoas escrevem o deixar o corpo como a morte, enquanto a Bíblia o descreve como ir para outro mundo. Examinemos o versículo 19 para ver que tipo de ser se muda para outro mundo e confirmemos que este ser é o nosso verdadeiro eu. Lucas capítulo 16, versículo 19. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que, todos os dias, se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. O homem rico vivia em luxo e indulgência nesta terra, enquanto Lázaro vivia em extrema pobreza. No entanto, Lázaro foi para o céu, enquanto o rico foi para o inferno. Apesar de ser rico nesta terra, ele não fez quaisquer preparativos para o mundo espiritual. No entanto, isto não significa que aqueles que são ricos devam ter medo. A questão é que o homem rico não tinha fé. Ele pensou: o dinheiro é o meu Deus e as coisas materiais são o meu Deus. Por isso, acabou por ir para o inferno. Embora Lázaro fosse pobre, ele acreditava em Deus e tinha esperança no céu. Como resultado, um homem veio a descansar no abraço de Deus, enquanto o outro foi lançado no inferno.
Vejamos o versículo 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Para onde foi o homem rico? Ele foi para o lago eterno de enxofre ardente no inferno. Como o sofrimento era tão grande, ele pensou: se eu pudesse ter uma gota de água na ponta da minha língua, só isso me faria tão feliz. É insuportavelmente doloroso. Se vivermos sem pensar em tais assuntos, podemos acabar como o homem rico, ao viver descuidadamente e com indulgência nesta terra. Quando chegar o momento de abandonarmos o nosso corpo e de comparecermos perante o tribunal de Deus, se Ele disser: estás destinado ao inferno, então nada poderá ser desfeito nessa altura. É por isso que Deus nos deu esta lição com antecedência. Uma vez que Deus conhece o mundo celestial, que é o mundo espiritual, e o mundo terreno, que é o mundo físico onde vivemos, Deus dá-nos muitos ensinamentos para que ninguém caia neste erro. No entanto, como as pessoas nunca o experimentaram nas suas vidas, não conseguem compreender o mundo do céu e o mundo do inferno. Será que esse mundo existe mesmo? Por isso, algumas pessoas pensam: quer eu engano ou prejudico os outros, desde que eu possa comer bem e viver bem, o que é que importa? Hoje em dia, parece que é nisto que a sociedade está gradualmente a transformar-se. No entanto, o futuro do rico e de Lázaro estava decidido. E Jesus recorda-nos que o rico foi atormentado no lago de fogo, que arde para todo sempre. Vejamos o versículo 25. Disse, porém, Abraão. Aqui, Abraão representa Deus, certo? Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente, os males. Agora, porém, aqui, ele está consolado, tu, em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem, nem os de lá passar para nós. Então, replicou, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Ele implorou a Deus. O rico perguntou se Lázaro podia voltar à vida, ir à casa dos seus irmãos para os avisar, ao dizer: encontrei o vosso irmão depois dele morrer, e ele está a sofrer muito no inferno. Ele disse que gostaria que vocês também não fossem para lá. Mesmo que Lázaro lhes dissesse isso, o que as pessoas pensariam dele? Eles pensariam: há algo de errado com este homem. Por mais verdadeira que seja a história, eles não seriam capazes de a compreender. Portanto, o que é que Deus diz? Versículo 29. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ele quis dizer: eles têm as suas próprias responsabilidades, por isso, ouçam-nos. Versículo 30. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, o que farão? Eles certamente arrepender-se-ão. Os meus irmãos estão agora a viver descuidadamente, porque conhecem apenas o mundo físico e nada sobre o céu e o inferno. Se alguém lhes fosse contar, eles nunca agiriam dessa forma. Uma vez que ele próprio está atualmente a sofrer no inferno, ele fala da sua própria perspectiva. Se eles soubessem que existe um lugar de sofrimento, nunca agiriam dessa forma. Então, por favor, deixem-no ir e digam-lhes. No entanto, o que é que vocês acham? Digamos que um homem morto volta à vida e diga: o vosso pai está no inferno, ao implorar-lhes para não irem para aquele lugar. Ele disse-me para vocês dizer para acreditarem em Deus e frequentarem a igreja de Deus. No entanto, aceitariam verdadeiramente as palavras de alguém que tivesse morrido e ressuscitado? Sem acreditar, provavelmente pensariam apenas: esta pessoa deve ter tido uma visão estranha. É por isso que Deus disse: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Versículo 31. Abraão, porém, lhe respondeu:
se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Irmãos e irmãs, não adianta arrepender-se depois da situação ter chegado a este ponto. Temos certamente anjos conosco. Vocês e eu viemos do mundo celestial dos anjos. No entanto, uma vez que estamos em carne e osso nesta terra, é difícil imaginar que em tempos tínhamos vivido no mundo angélico. Simplesmente familiarizámo-nos com a vida nesta terra e habituámo-nos a viver aqui. No entanto, Deus diz que esta vida física não é a única vida. Uma vez que o mundo eterno existe, devemos fazer todos os esforços para entrar no reino eterno dos céus. Tenhamos em mente que esse mundo certamente existe. Vamos para Hebreus capítulo 1, versículo 13. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço, a favor dos que hão de herdar a salvação? O que é que os anjos fazem? Eles seguem-nos para todo lado, não é verdade? Se fizerem algo de mau, os anjos ficam muito angustiados. Deus diz-lhes para o servirem como seu Senhor. Mas e se, ao olharem para o vosso comportamento, eles pensassem que não seriam capazes de entrar no reino dos céus? Não estariam eles muito preocupados? Amados, ficariam muito angustiados. Embora não os possamos ver a olho nu, estamos sempre acompanhados por anjos enviados por Deus para serviço a favor de nós. Quando temos fé em Deus e somos sinceros, como é que eles se reportarão a Deus? Hoje, fiquei muito comovido ao ver a diligência com que o irmão João pregou. Ele não pregou com um coração vazio, mas pregou com um coração ardente. Quero muito encontrar o meu irmão perdido. Quando vi como ele pregava o Evangelho, com um coração de mãe à procura dos seus filhos, as lágrimas brotaram aos meus olhos. Desta forma, os anjos comunicam com Deus todos os dias. Vocês e eu acreditamos que mesmo um J ou um tilde das Escrituras é a palavra verdadeira de Deus, sem conter qualquer falsidade. Por isso, nós acreditamos quando Deus diz: estarás no paraíso, bem como nos ensinamentos sobre o céu e o inferno, explicados através do homem rico e de Lázaro. Além disso, todos os anjos foram enviados e estão a ser dirigidos por Deus a favor dos que hão de herdar a salvação. Cada vez que derramas palavras graciosas, os anjos aplaudem. É porque a pessoa a quem servem é alguém que entrará no céu. Além disso, quando pregamos com seriedade, os anjos encorajam-nos do nosso lado. No entanto, se perdermos a coragem e a nossa fé começar a arrefecer, os anjos sentirão tristeza por nós. Eles diriam: se esforçar um pouco mais, Deus enviar-lhe-á poder agora mesmo. Por que é que não conseguem suportar este momento? Eles sentem-se muito inquietos e tristes, mesmo ao nosso lado. Quando damos muita glória a Deus, os anjos regozijam-se. Mas quando nos distanciamos de Deus, os anjos sentem-se cansados, angustiados e tristes. Desta forma, os anjos que Deus nos enviou estão sempre conosco. No livro de Atos, há uma cena em que Pedro foi preso. Nessa situação crítica, em que aqueles que acreditavam em Jesus estavam a ser presos, o que é que Deus fez através da Páscoa? Não podemos ver a cena em que Deus abriu as portas da prisão e resgatou Pedro. Vamos ver essa cena. Atos capítulo 12, versículo 11. Então, Pedro, caindo em si, disse: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam.
Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada, chamada Rod, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar. Mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: "Estás louca." Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então, disseram: "É nada menos que o seu anjo." Desta forma, Deus por vezes envia anjos para cumprir a sua vontade ou para abrir as portas da prisão. Quando refletimos sobre isso, apercebemos-nos de que tudo isto ocorre no âmbito da providência espiritual de Deus. Então, todos os ensinamentos que Deus nos deu não são apenas para nós observarmos aqui nesta terra. Nós guardamos o sábado, celebramos a Páscoa e seguimos as ordenanças, não para o bem da nossa vida física. Fazemos todos os esforços para evangelizar, para despertar as almas à nossa volta. Não devemos considerar este trabalho apenas como o que estamos a fazer fisicamente agora. Além disso, quem está sempre a seguir-nos? Os anjos que Deus enviou para servir-nos estão sempre a seguir-nos. Uma vez que todos estes ensinamentos sobre os anjos existiam mesmo no tempo da Igreja primitiva, podemos compreender plenamente o seu entendimento ao lermos Atos capítulo 12, onde disseram: "Talvez tenhas visto algo de errado. Não era Pedro, mas o seu anjo." Então, por que é que os anjos celestiais se regozijam quando vivemos fielmente a nossa vida de fé e seguimos a vontade de Deus com obediência? Embora não possamos ver fisicamente como é a vida no reino dos céus, vejamos alguns dos aspectos que nos são revelados através da Bíblia. Vejamos Apocalipse capítulo 4, versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: "Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir." Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos, prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: "Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas." Em relação aos anjos, os seres espirituais, que existem no reino celestial, o que oferecem sempre com alegria a Deus? Eles dedicam-se a dar-lhe abundante glória e louvor. Por isso, nunca devemos negar a existência dos seres espirituais invisíveis e dos anjos que nos rodeiam neste momento. Eles existem certamente. Visto que o ladrão do lado direito de Jesus acreditava na sua existência, ele conseguiu confessar a sua fé ao dizer: "Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino." Por outro lado, o ladrão à esquerda de Jesus não acreditava em tais coisas. Assim, ele pensou: "Talvez eu possa escapar a este castigo físico da cruz." E juntou-se àqueles que exigiam que Jesus fosse crucificado. Foi uma escolha momentânea. Enquanto vivemos neste mundo, quantas escolhas temos de fazer em cada momento? Ao dependermos dessas escolhas, podemos ir para o céu ou para o inferno. Tais situações ainda estão diante de nós. Aqueles cujos passos se dirigiam para o inferno devem girar rapidamente e caminhar em direção ao céu. E aqueles cujos passos já se dirigiam para o céu devem continuar a caminhar em direção ao reino dos céus com maior força. Quando compreendemos, o mundo celestial dos anjos é verdadeiramente um lugar eterno e glorioso. A mãe não nos deu também um sermão sobre isto? Pode isso penetrar em coração humano? O céu está para além do mundo mais bonito, mais feliz, mais confortável, mais alegre e mais encantador que vocês conseguem imaginar.
Não vale a pena esforçar-se por isso. Temos absolutamente de lá ir. Quando chega o momento em que o mundo em que cada pessoa deve entrar se abre diante dos seus olhos, já não resta tempo para tomar uma decisão. É porque tudo é decidido de antemão nesta terra. Mesmo com um pequeno desastre nesta terra, o coração das pessoas está cheio de medo ao pensar: como posso escapar a este desastre? No entanto, o desastre do inferno é incomparável. O homem rico disse em Lucas capítulo 16: mesmo que alguém pudesse colocar uma gota de água na minha língua, seria um grande alívio. O lugar de tal dor e angústia é, de facto, o castigo eterno do inferno. É por isso que Deus está a chamar-nos seriamente agora, para que não vamos para tal lugar. Mesmo que nos desviemos apenas um pouco, Ele diz: não devem ir por esse caminho. Não vá para lá. É porque Ele vê claramente que seguir por esse caminho nos levará à morte espiritual. Todos nós temos de ir em breve para o reino eterno de Deus. Oro para que nenhum de nós seja deixado para trás nesse dia. Alcancemos o arrependimento completo como o ladrão do lado direito de Jesus, a quem foi dito: hoje estarás comigo no paraíso. E vivamos uma vida em obediência à vontade do Pai e da Mãe. Oro sinceramente para que todos nós sejamos capazes de correr vigorosamente ao pensar na gloriosa recompensa no reino dos céus. Neste momento exato, os anjos estão aqui conosco, aplaudindo de alegria e de felicidade. Que vocês consigam dar ainda maior glória, gratidão e louvor ao Pai e à Mãe, alcançar uma bela união com os vossos irmãos e irmãs, tornar-se uma luz que ilumina a escuridão do mundo de acordo com a vontade de Deus e tornar-se o sal que erradica toda a corrupção e maldade. Espero que usem o tempo que resta para salvar muitas almas. Muito obrigado. Deus vos abençoe.